Essa palavra é para mim que eu não estou fazendo nada. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim. Nós vamos falar sobre os dons do exílio. Nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo, que aviva a sua igreja, que pode avivar seu ministério, para você que está servindo e que está servindo de forma medíocre, que não tem experimentado o Senhor. Não tem como. Isso é para você que o Senhor quer elevar seu ministério, seu chamado, seu posicionamento onde você vai. Por isso eu queria que você orasse, clamando a Deus mesmo: Senhor, fala o meu coração. Orando por mim, para que o Senhor me capacite, para que o Senhor derrame a sua presença sobre mim, e para que não seja a minha vontade, o que eu acho que tem que ser passado, mas que seja o Senhor falando. Então feche o seu olho, coloca seu coração no lugar certo. Fala: Senhor, o que o Senhor tem para falar no meu coração hoje? Eu abro a porta do meu coração para receber a sua palavra. Eu coloco os meus pensamentos cativos ao Senhor. Peço ao Senhor que fale coisas novas ao meu coração, me dê experiências novas com o seu Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre mim dons e capacitações que eu ainda não tenho, habilidades que eu ainda não tenho, porque eu estou cansado de viver da mesma maneira, eu estou cansado de viver igreja da mesma forma. Eu quero algo novo do Senhor para o meu ministério. Eu quero algo novo do Senhor dentro do meu chamado. Deus, derrama sobre mim a graça e o favor do Senhor. Que minha vida seja apenas um canal para transmitir a verdade que está no seu coração. As palavras de vida que são suas e não são minhas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Só queria fazer um último pedido, para que você não beba tanta água, não vá tanto ao banheiro no meio da palavra. Porque isso me dispersa. Porque isso dispersa todo mundo. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, nós vamos falar sobre os dons do exílio. E lá no início do nosso acampamento, eu vou recapitular um pouquinho para você situar a trajetória que o Senhor está querendo fazer nas nossas vidas. Lá no início do acampamento, a gente falou que estamos no exílio, somos peregrinos. Deus falou um pouquinho sobre o juízo do Senhor, começando lá no Éden, onde o homem peca, onde nós saímos ali do jardim, onde nós somos exilados. Depois fala sobre o exílio de um povo, por meio da história de Daniel, de Judá. Mas estamos todos nós exilados. E aí a gente usou a vida de Daniel também para falar sobre como viver nesse exílio. Como você vive sabendo que você não é daqui, de forma íntegra, assim como o pastor Léo disse. Onde aquilo que você fala, onde aquilo que você é e o que você faz condizem com a palavra do Senhor. É esse processo de santificação, onde o Senhor lava sua mente, renova sua mente, coloca a identidade de Cristo, te dá um novo nome, te dá um destino, te mostra novamente que você é peregrino. E o Senhor te lava todos os dias por meio do sangue de Cristo. Depois nós falamos sobre as tentações dessa terra, sobre essa guerra cultural que nós vivemos. Às vezes não é um decreto do rei que te pede para ajoelhar diante de uma estátua, mas é o poder, é o sucesso, é a fama, são os prazeres, é o seu eu, é a mídia, é a cultura que te engole. E nós somos ensinados a fugir. Fugir disso, não fugir do exílio. Nós ainda estamos aqui, o Senhor nos não tirou dele. E nós chegamos na palavra da Esther, que vai falar para a gente, por meio do exemplo de Daniel, que é possível não se dobrar diante dessas coisas. Que é possível se dobrar diante do Senhor e clamar o Senhor: Senhor, eu sou fraco, compadeça das minhas fraquezas. E assim o Senhor, por meio da sua vida, começa a virar a chave.
Assim como ele virou em Daniel. Quando Daniel não se curva, quando Daniel é livre da cova, decretos são assinados. Reis, a gente canta aqui, tronos ao chão, porque ele é o único rei. Reis disseram, tema o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito a qual ele foi chamado. Porque ele se dobrou diante de um Deus santo, poderoso. E o Senhor habilitou Daniel. Porque Daniel era top. Era porque o Senhor habilitou Daniel a cumprir o propósito. E aí a gente chega na palavra do Pacheco, que vai falar sobre a sua vida, no seu dia a dia, honrando e glorificando ao Senhor. Você no seu trabalho ser excelente, na sua casa ser excelente, na sua escola, na sua universidade, nos seus relacionamentos ser excelente, servindo uns aos outros em amor, sem se contaminar. Servindo a sociedade com a sua excelência, com o seu trabalho, com o curso que você quer fazer, mas se posicionando, sendo atento, porque você está ali para cumprir uma missão, para cumprir o ID. E aí vem todos os nossos workshops que apontam para a mesma coisa. Você tem uma missão, você tem um posicionamento, você tem uma postura. E a gente chega aqui hoje, os dons do exílio. Como eu falei no início, uma palavra de envio. Porque você pode se perguntar, mas como eu vou agir? A gente já falou um pouco, se achegando ao Senhor. Mas às vezes falta coragem, às vezes eu sou tímido, às vezes eu fico muito cansado, sou preguiçoso. Como vivenciar o sobrenatural do Senhor? Como ter uma igreja avivada? Eu tenho certeza que todo mundo já orou. Senhor, aviva a minha igreja. Senhor, os cultos estão assim. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos te enviar hoje. Amém. E se você está disposto a receber do Senhor algo novo, atente o seu olhar naquilo que o Senhor tem para falar a você, não o seu corpo. Porque você pode ver a história de Daniel, ou você pode falar assim, quantas coisas o Senhor fez. Nossa, mas o Deus ali naquela época do Velho Testamento, quantas coisas ele fazia. Como o Espírito Santo era forte. Por que não tem vivido coisas no nosso meio? Daniel foi livre da cova dos leões, seus amigos na fornalha. Ele revelou sonhos, ele interpretou sonhos. Às vezes você nunca fez isso, né? Às vezes eu nunca fiz isso. Por isso que é tão importante a gente falar sobre dons espirituais. E antes de falar de uma forma um pouco mais prática, antes de a gente orar, pedir o Senhor para fazer mesmo no nosso meio, porque o princípio do dom espiritual é que ele vem do Espírito Santo e que você precisa pedir. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente não vai, eu não vou me delongar muito em falando sobre o Espírito Santo, porque a gente teria que usar muitos e muitos versículos, o assunto é extenso, e a gente quer que você não durma nesse processo, você fique bem atento. Vamos falar algumas coisas básicas assim, para você se lembrar. Tem um livro que chama, eu não lembro o nome do título direito, mas é O Deus Esquecido, acho que é o nome desse livro. Fala sobre o Espírito Santo. Pensa aí, se para você ele é Deus esquecido. Por que nós vamos falar sobre o Espírito Santo? Porque os dons são do Espírito Santo e porque o Espírito Santo ele agiu de forma diferente ao longo das eras. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho da ação do Espírito Santo no Novo Testamento, a partir do sangue de Cristo, para você que é filho. O que aconteceu, o que tem de novo? Essa parte diz sobre você, é algo muito importante. Então, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ser uma característica. A Sara falou, pastor, amigo. Eu ia os olhos. Tem alguma coisa que vocês queiram falar sobre o Espírito Santo? Quem vocês acham que ele é? Consolador. O que mais? Um selo. O Espírito Santo é tudo isso. E o Espírito Santo, ele é Deus. Isso precisa ser uma convicção no nosso coração. Só isso, se você puder deixar aberto aí pra gente, João 14, verso 16 e 17.
é importante a gente entender que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é um vento que sopra e você cai todas as vezes. E aí quando não tem vento, não tem gente caindo, o Espírito Santo não está lá. O Espírito Santo, ele não é uma energia. A nossa fé, gente, ela não é mística, ela não é uma energia. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é poderoso. João 14. Eu vou ler aqui com vocês, gente. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Isso está no Novo Testamento, né? Fala sobre o Espírito Santo que habita em nós. Mas ele começa a falar que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele habita. O Espírito Santo, ele está. Ele sempre pairou sobre a terra. Ele sempre agiu sobre o seu povo. Ele sempre levantou pessoas, capacitou pessoas para agir. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Assim como Deus fez coisas, assim como Jesus fez coisas de um propósito ali, o Espírito Santo, ele também tem. Ele também tem características. Ele é uma pessoa. Por isso muitas vezes a gente fala sobre não entristecer o Espírito Santo. Porque quando a gente age a nossa vida, vive a nossa vida com Ele dentro de nós, com falta de temor, apagando o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele tem todo o poder, ele faz parte da Trindade, e ele é uma pessoa com características e que você tem que conhecer. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Porque ele tem características, ele tem coisa para revelar a você. E o Espírito Santo, que é o segundo tópico, se puder voltar lá, Sônia, ele sempre esteve presente. Ele estava ali, a Trindade na criação do mundo. Ele sempre esteve sobre todas as eras, como eu falei. Ele habita em nós, mas ele também se derramou em pessoas, ele capacitou pessoas. Ele habilitou pessoas. E a gente fala que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não tabernaculava nas pessoas, né? Como é hoje, para aqueles que creem. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas ele agia no meio do povo de Deus, assim como a gente pode ver na história de Daniel. E os estudiosos da teologia, eles vão dizer que o Espírito Santo tem uma revelação progressiva ao longo do Antigo Testamento. Ele vai se revelando. E hoje nós conhecemos ações do Espírito Santo no Antigo Testamento por meio da revelação de quem é o Espírito Santo, que está descrita no Novo Testamento. Então a gente pode olhar para o passado e ver, ali era a ação do Espírito Santo. Quando corações no Velho Testamento se quebrantavam, se arrependiam, hoje nós sabemos que é o Espírito Santo que nos faz conhecer a vontade do Senhor, que nos convence do erro do juízo do pecado. É o Espírito Santo que faz essa obra. E a gente tem alguns exemplos. Em 1 Samuel 19, 23, fala assim: enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito Santo de Deus o encontrou e ele foi profetizando por todo o caminho. Então nós temos o Espírito Santo sobre alguém naquele momento, dando algo para encher aquele coração, para que tenha louvor, profecia, cântico. A gente tem uma história também, e essa, se puder abrir, Êxodo 35, 30 a 35. É uma história não tão conhecida, mas eu resolvi ler aqui para vocês, para a gente já entender coisas que nós podemos pedir ao Espírito Santo. Coisas que ele pode fazer no nosso meio. É esse texto mesmo. Então, pode ler, gente? Então Moisés disse aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para encalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Vou pular mais para o finalzinho. A todos estes
deu habilidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de todos os tecidos, azuis, púrpura, escarlate, como os tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer tipo de trabalho artesanal. Então o Senhor escolheu algumas pessoas, o Espírito de Deus estava sobre eles, capacitando com habilidades para desenvolver uma obra e um propósito segundo a vontade do Senhor. Essa é a ação do Espírito Santo. Porque sozinho nós não conseguimos executar as tarefas a quais o Senhor nos propôs. Porque nós sairemos cansados, nós sairemos desanimados. E é por isso que nós vemos lideranças cansadas, desanimadas. E é por isso que nós vemos uma igreja apática, onde as pessoas não servem, onde as pessoas não vivem experiências novas com o Senhor. Porque é preciso a ação do Espírito Santo sobre nós. E é interessante que todas as vezes que vem a palavra Espírito Santo na Bíblia, o Espírito de Deus, que aí vai ser referência da palavra pneuma, quando é só Espírito, ali vem antes dele um pronome neutro. Mas quando é Espírito Santo, vem um pronome masculino falando sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Então eu escolhi esses textos que tem isso, tem essa peculiaridade, onde é de fato o Espírito Santo agindo na vida de pessoas. A gente também tem, por meio da vida de Davi, é um texto muito conhecido, eu não vou nem pedir para colocar, onde Davi pede para o Espírito Santo, para Deus não tirar o Espírito Santo dele. Não tire de mim o teu Espírito Santo, que capacitou ele para ser rei. Ele entendia que ele não conseguiria ser rei sem a capacitação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo auxiliando, sem o Espírito Santo sobre ele. Ele não conseguiria enfrentar as adversidades que ele viveria sem a ação do Espírito Santo. E a gente também vê no Antigo Testamento o Espírito Santo em lideranças do povo, em reis como Davi, como Saul, levantando profetas para direcionar o povo de Deus, e algumas pessoas também do próprio povo de Deus, gerando, como eu falei com vocês, quebrantamento, compaixão, misericórdia. Então, assim que o Espírito Santo operava no Antigo Testamento, ele não tabernaculava, assim como nós acreditamos que o Espírito Santo habita em nós hoje. E aí a gente vem para uma palavra de Joel que vai se confirmar em Atos. Coloca para a gente, por favor, o texto de Joel 2:28. Joel era um profeta, e assim, o povo de Deus, ele constantemente andava em descompasso com a vontade do Senhor, assim como nós. Pense em nós. Ele andava em descompasso com a vontade do Senhor. O Senhor derramava sobre profetas o Espírito Santo de Deus. Ele profetizava, ele entendia a vontade do Senhor, ele dava uma palavra para o povo. Mas Joel tem uma visão do que aconteceria conosco depois da nova aliança, depois que o véu foi rasgado. E ele fala assim: depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Isso é sobre vocês, é sobre nós, gente, por meio do sangue de Cristo. E isso vai acontecer agora, a virada de chave, que diz a respeito de nós. Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem, e aquela palavra que eu li lá no início de João, ele disse que ele mandaria o Consolador, que ele mandaria o seu Espírito que iria nos auxiliar a toda obra, ao cumprir o propósito, na missão. Em Atos 2:17, se puder abrir para a gente. É praticamente a mesma palavra de Joel. É a Bíblia confirmando aquela profecia que aconteceu ali no Velho Testamento. Então ele está falando de novo a mesma coisa. E aí após essa palavra vem o Pentecostes, que é muito conhecido por todos nós, onde o Senhor derrama o seu Espírito. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E aí acontece derramamento do Espírito Santo. Nós queremos que agora, a partir da nova aliança, como a gente canta,
e o véu se rasgou, o fio se rompeu, o Senhor nos religou e nós temos acesso. E a pergunta que eu quero dizer para você: o que você tem feito com o acesso que o sangue de Cristo te possibilita ter? A partir de Jesus Cristo, para os que creem, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo tem uma obra para fazer em você e por meio de você. A palavra que o Senhor vai falar em João 3, 6 a 8. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece pelos nascidos do Espírito. Você recebeu o Senhor, você faz parte dessa aliança, você passa por esse ponto de partida, onde você vai experimentar um novo nascimento. Por isso que essa é a última palavra. Nós cremos que cada um de nós entendemos que nós precisamos nos arrepender, nos posicionar, nos santificar. E agora nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós precisamos cumprir um propósito. Nós seremos enviados todos os dias para cumprir um propósito. E hoje nós somos nascidos do Espírito, não mais da carne. E o Espírito Santo, ele começa duas ações dentro de nós. Ele começa com ações transformadoras, para a gente conseguir viver uma vida espiritual. O Espírito Santo é aquele que produz dentro do seu coração virtudes e molda o seu caráter. Então, se você não tem tido um caráter aprovado, se o seu caráter não tem mudado, se tem coisas que estão estagnadas, se flui de você coisa que não é virtude, você precisa se achegar ao Espírito Santo de Deus. Todo mundo aqui já ouviu sobre os frutos do Espírito, né? É porque a primeira ação do Espírito Santo em nós é nos ajudar a não viver de forma carnal e viver pelo Espírito. Então você precisa clamar: Senhor, eu quero viver pelo Espírito. E o primeiro passo é viver uma vida transformada. Por isso nós colocamos essa palavra por último. Pedir: Espírito Santo, quem é o Senhor? Flui do Senhor o quê? Fruto do Espírito é paz, amabilidade, domínio próprio, longanimidade, mansidão. Habita em você alegria. Habita em você. Porque antes da gente querer o poder do Espírito, o poder de Deus derramado na sua célula, nos nossos cultos, derramado sobre o seu ministério, nós queremos ter a transformação do Espírito. Nós queremos ter o Espírito Santo moldando o nosso caráter. E aí a gente parte para a segunda parte, que é os dons que o Senhor dá. Eu entendendo que o Senhor me transforma e eu preciso ser transformado, eu preciso agir de forma espiritual, eu preciso ser longânimo, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ser amável, eu preciso ser alegre. Eu encontro isso no Senhor. O Senhor também quer derramar sobre o seu povo dons, capacitações para exercer o propósito dele. Ele quer derramar o seu poder sobre você. E eu quero que você pense se você tem vivido o poder de Deus. Se você tem entrado na sua escola, na sua faculdade e vivenciado o poder de Deus. Porque, gente, no passado, o Espírito Santo nem tabernaculava. Às vezes ele enchia pessoas, mas hoje ele está dentro de nós. Nós podemos vivenciar coisas novas da parte do Senhor. Nós podemos sair da mesmice que nós temos vivendo como cristãos, viver o novo de Deus. E aí nós vamos ler sobre os dons, e nós não vamos falar todos assim, palavra de sabedoria, isso. Nós não vamos entrar nesse detalhamento. Os dons são muitos. E eles são muitos porque o Senhor é muito grande, e porque a obra do Senhor também é muito grande. Então pessoas diferentes precisam ser alcançadas, lugares diferentes precisam ser alcançados de formas diferentes, em situações diferentes, com habilidades diferentes. Eles são muitos. Nós nem vamos separar ministeriais, os dons de fato espirituais, mas eu queria que você prestasse atenção naquilo que você pode clamar para que haja sobre a sua vida.
Porque nós não temos clamado. Nós não temos clamado pelo Espírito Santo no nosso meio, nos dando habilidades. Em 1 Coríntios, na verdade pode abrir Romanos 12, 6 a 8. Vou pedir para vocês também abrirem. Gente, eu vou ler rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Vou ler, tá? Vamos lá. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profeta, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, lidere com zelo. E que usa misericórdia, use com alegria. E a gente tem um dos mais famosos, que está ali em 1 Coríntios 12, 4 a 11. Eu vou explicar um pouquinho dos dons por meio dessa palavra. Mas eu queria que você recebesse isso não com somente o seu entendimento, mas também com sua alma, com o seu coração, porque o Senhor pode falar com você. Então, 1 Coríntios 12. Vai falar assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Sabeis que ainda, quando gentios, eram induzidos e levados pelos ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Para o benefício comum, preste atenção. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito, dom de curar, a outro realização de milagres, a outro profecia, dom de discernir espíritos, outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme deseja. E a gente vai aprender algumas coisas sobre esses dons. Primeira coisa dos dons espirituais. Pode colocar pra gente, Sônia. Sobre os dons espirituais. O texto começa: a respeito dos dons espirituais, mas alguns textos começam assim: a respeito daquilo que é do Espírito. E no final desse texto vai falar: existe só um Espírito e Ele é quem distribui os dons, as habilidades, as capacitações. Todas as vezes que você ora por alguém e você vê que o Espírito Santo constrange aquele coração, todas as vezes que o Senhor te usa no louvor, todas as vezes que o Senhor faz algo novo, é o Espírito de Deus, não é para a sua glória. Então, se o seu coração está buscando algum tipo de glória em orar e pedir para que o Senhor faça algo novo, pare agora, porque os dons, as habilidades que você precisa estão no Espírito Santo. Elas são do Espírito Santo. E pela graça de Deus, ela é entregue para você. No pessoal de Corinto, dessa igreja, eles falavam muito sobre os dons. E tinha meio que uma disputa assim, né? Eles achavam que o dom de língua era maior que todos os dons. E era uma igreja que não entendia que tudo vinha do Senhor. Isso não era para gerar disputa no meio deles. Uma outra característica: o dom ele vai ser direcionado à igreja de Cristo. Por isso que nesse texto vai começar falando assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento que você aceita o Senhor como seu Salvador, o Espírito Santo ele habita em você. Então, todos que receberam podem fluir nos dons do Espírito. Não quer dizer que você vá fluir, mas você pode. E é por isso que nós vamos pregar sobre isso. Por isso que nós vamos falar sobre isso. Porque você pode usar de armas espirituais para viver o propósito do Senhor. Você pode usar de armas espirituais
para avivar a nossa igreja. Porque aqui vai falar que os dons são para a edificação da igreja. Toda vez que você pedir ao Senhor, você vê o Senhor te entregando sabedoria, conhecimento, alegria, liderança, ensino, é para a edificação da igreja do Senhor. Que aí a gente vem para o nosso segundo ponto, terceiro ponto. Os dons espirituais, eles possuem um propósito. Se você quer chegar aqui no culto do acampamento e cair para trás, não é esse o objetivo do Senhor. Se você quer orar em línguas para as pessoas acharem que você é mais espiritual, esse não é o objetivo do Senhor. O Senhor tem um propósito no derramar dele sobre a sua vida. Ele te enche, como o Samuel falou que é Ele que derrama a fome. E Ele derrama essa fome, esse desejo. Senhor, eu quero te conhecer. Porque você conhecer ao Senhor, outras pessoas o conhecerão. Porque Ele sabe que você é um vaso que agora Ele pode moldar para a obra dele. E o último ponto, o que os dons eles vão produzir? Eles vão produzir algo em nós e por meio de nós. Eles vão produzir em nós transformação, como eu disse no início, e eles vão produzir algo por nós, que é o poder de Deus. O poder de Deus não é para você aparecer. O poder de Deus é para você cumprir a missão. E às vezes você está cumprindo a missão sem poder de Deus, então você está cumprindo a missão na carne. Você está indo para a sua escola na carne, você está exercendo o ministério da igreja na carne. Por isso o seu ministério está estagnado. Por isso você não vive coisas novas com o Senhor. Porque você não tem recebido o poder de Deus. E como a gente vai receber isso? Esse mesmo texto fala sobre isso. Então às vezes a gente acha que os dons espirituais é a coluna de fogo do deserto. A gente acha que os dons espirituais é você o tempo inteiro chorar durante o culto. É você gritar durante o culto. É você rodar durante o culto. O Senhor pode te derramar palavras de sabedoria enquanto você está discipulando alguém. Enquanto você está trazendo uma lição do céu, você fala, nossa, que lição paia. Mas não é você. Então por que essa lição é paia? É porque você não está no Espírito. Às vezes, quantas vezes você já foi aconselhar um amigo, você nem orou antes? Você foi com aquilo que você sabia. Gente, depois que a gente tem um tempo de igreja, a gente para de orar para fazer essas coisas. E o Senhor me aconselhou muito recentemente sobre isso. Porque o Espírito Santo, Ele age com poder. E eu posso dar até uma palavra boa para você. Mas se não tiver poder de Deus, ela não transforma ninguém. E é por isso que nós estamos falando aqui. Porque o Senhor quer te habilitar com coisas que vão gerar transformação. Você pode estar aqui no louvor e está muito bom. Está top. Mas não produziu cura. Mas você não foi profeta. Eu não estou falando do profeta do ex que te digo, não. Eu estou falando da profecia de levar a vontade do Senhor. Falar sobre os desígnios e a vontade do Senhor. E como que a gente vai conseguir viver os dons? O texto ele dá alguns indícios e o principal deles é: não seja ignorantes. Queria que você pensasse assim: quantas vezes você orou para que o Senhor te desse alguma dessas coisas aqui? Cura, milagre, profecia, discernimento, alegria. Quantas vezes você orou por sabedoria? Quantas vezes você orou para que o Senhor enchesse seu coração de fé? Quantas vezes você já clamou: Deus, eu preciso de habilidades que não são minhas, estão no Senhor. Porque eu posso até ter uma aparência de fé, mas eu sei que se eu derramar sobre mim uma porção de fé, tudo na minha volta vai mudar. Então, primeiro ponto: não seja ignorante. Eu preciso desejar. E, gente, desejar é ansiar. E o Senhor produz desejo em você. Então, se não tem nem desejo, clama: Deus, eu preciso desejar coisas novas. Eu preciso desejar novidade de vida do Senhor. É igual quando a gente quer emagrecer e aí a gente não consegue fazer nada. É porque a gente não quer emagrecer, gente. A gente quer comer sanduíche. Entendeu? A gente só não consegue seguir a dieta porque a gente não quer seguir a dieta, porque a gente quer comer sanduíche. E às vezes a gente fala que a gente quer o Senhor, a gente fala que a gente quer os dons espirituais, a gente fala que a gente quer viver o novo do Senhor, mas nem orar por isso a gente ora. Às vezes você está vivendo na força do seu braço.
Às vezes você está cansado de servir na igreja, você está servindo na sua força. Às vezes lideranças estão se perdendo porque são líderes na força do braço. Gente, na força do nosso braço, todos nós iremos cansar. Não é uma câmera que o Dani Leslie, no caso, coloca aqui. O ministério dele não é enfiar uma câmera aqui na frente. Existe algo por trás. Existe algo que queimou no coração deles que outras pessoas precisam ouvir. Que pode ser que alguém ali na internet veja e receba a palavra do Senhor. E sabe quem que traz esses discernimentos? É o Espírito Santo. Quem faz você ser excelente é o Espírito Santo. Quem faz com que as coisas ordinárias tenham vida, poder, é o Espírito Santo. Então você deve desejar fluir no Espírito. E os dons são para cumprir a vontade do Senhor. Como que eu vou viver conectado ao Espírito Santo, vivendo coisas novas, se eu não conheço a vontade de Deus? E querido, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, porque eu disse que o dom é do Espírito. Então eu não vou sair curando todas as pessoas, porque às vezes Deus não quer curar alguém ali naquele momento, por meio da sua vida, naquela hora. Por isso que eu preciso ter discernimento. Por isso que eu preciso entender a vontade do Senhor. Então a gente vai acabar se frustrando, achando que é assim, agora todo mundo que eu tocar vai curar. Na minha vida só acontece milagre. Como a gente falou de Estevão, o Senhor libertou Daniel da cova, mas Estevão morreu. Morreu sabendo, ele entendia. Então, às vezes o Senhor tem algo diferente para fazer. Por isso eu preciso entender a vontade do Senhor. E existem algumas coisas que são uma vontade universal do Senhor. A Bíblia fala, a vida eterna é essa: conhecer a Deus e quem Ele enviou. A vida eterna, o sucesso, aquilo que é bom é conhecer ao Senhor e o sangue de Cristo. Jesus Cristo é quem enviou. Então, o primeiro propósito da vontade do Senhor, que é o propósito dos dons espirituais, é para a edificação da igreja e é para te habilitar, te capacitar para viver o ID, para viver o chamado do Senhor. Você não vai conseguir pregar a palavra sem você conhecer a vontade de Deus, sem você receber de Deus aquilo que é necessário para você pregar a palavra. Você não vai conseguir. Às vezes você está tentando na força do seu braço e não vai dar certo. Jesus, ele ficou com o discípulo ali 3 anos. E no final das contas, os discípulos não viraram para Jesus e falaram assim: me ensina a profetizar. Os discípulos falaram: me ensina a orar, me ensina a manter intimidade. Me ensina a manter intimidade. Você vai fluir nos dons do Espírito quando você tiver intimidade. Gente, presta atenção. Quando você tiver intimidade. Quando você conhecer a vontade do Senhor. Quando você entender os desígnios dele. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Você tem que conhecer o Senhor e Ele vai derramar sobre você poder. E por último, você precisa entender as características. Às vezes o Senhor já colocou em você características que por meio delas os dons do Senhor vão fluir. Então às vezes o Senhor te deu uma voz boa, o Senhor te deu a habilidade de tocar. Mas não é a música, é o Senhor por meio daquilo. São esses dons colocados aqui na Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. Naquele momento que Jesus ele encontra ali com aqueles pescadores, ele muda a trajetória deles para pescadores de homens, por meio de coisas que eles já viviam. Então é a sua escola, o seu trabalho, a sua profissão, é a sua vida, é o seu ministério, edificado, capacitado, com propósito e cheio do poder de Deus, não para benefício próprio, mas para que o nome dele seja conhecido, para que você cumpra a vontade do Senhor, para que a igreja seja edificada, para que a sua igreja seja avivada, para que a sua sala seja avivada. E por fim, eu queria falar sobre o que a gente tem visto hoje, que é a escassez. Primeiro, gente, a escassez da ação do Espírito Santo é uma mentira. O Espírito Santo ele está agindo sobre o seu povo. O Espírito Santo ele continua agindo na igreja. Existem coisas que têm barrado o Espírito Santo e essas coisas têm a ver comigo e com você. A igreja perseguida tem vivido milagres e maravilhas o tempo inteiro.
Nós temos visto movimentos de arrependimento, quebrantamento. Isso é a ação do Espírito Santo. Então, se não tem acontecido na sua vida, se não tem acontecido na sua igreja, na nossa casa, na nossa escola, nós temos uma parte grande nisso. Então, por que às vezes a gente não vê tanto? Eu já falei o primeiro ponto, que às vezes a gente não quer tanto assim. A gente não quer e a gente prefere caminhar na mesmice espiritual. A gente até se arrepende, mas a gente volta para a nossa vida a mesma pessoa. A gente não prega a palavra, a gente não ora pelas pessoas, a gente não tem poder de Deus avivado. A gente vive aquele evangelho morno, a gente vive na mesmice. A gente não se posiciona como Daniel, a gente não ora com a janela aberta, a gente não pega a nossa Bíblia. Por isso a gente não. Às vezes a gente trata a igreja de Cristo como algo de consumo. Gente, tem dado que 20% da igreja serve ativamente. Como que o corpo de Cristo vai caminhar? Como a palavra vai ser pregada? Como seus amigos vão encontrar Jesus? Como a nossa casa, a nossa família vai encontrar Jesus? Sendo que 20% da igreja só serve ativamente. Sendo que você continua com sua bunda sentada durante todo o culto, julgando se o louvor errou, se o louvor acertou, se a palavra do pastor foi boa. Prega você. Deus tem para derramar em você, gente. Vai ser líder de célula você. Clama, Senhor, me dá as habilidades. Senhor, eu sou tímido. Senhor, arranca de mim a timidez. Eu quero ser intrépido, eu quero ter palavra de conhecimento. Eu quero ser sábio. Mas a gente dá desculpa o tempo inteiro. E a desculpa é sempre a nossa fraqueza. Como se Deus fosse agir com as nossas forças, não com a força dele. Como se o nosso Deus fosse pequeno demais. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, o nosso Deus quer fazer maravilhas, o nosso Deus quer te usar, o nosso Deus quer mudar você no seu dia a dia, te dando poder e graça, te dando as palavras certas, te dando um abraço que vai levar consolo, te dando um espírito misericordioso. Gente, nós não temos misericórdia por nós mesmos, isso é um dom do Espírito. Então, às vezes, você não compadece das pessoas que estão do seu lado, clama, Espírito Santo, me dê misericórdia. Gente, nós precisamos clamar, porque então nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas o tempo inteiro. A gente vive o consumismo. A igreja pra gente é um shopping. E a gente não entende as capacitações ao longo das épocas. Hoje a gente não tem guerra, a gente não está precisando ser liberto do leão. Mas a gente está precisando de uma capacitação para não se dobrar para pornografia. A gente está precisando de uma capacitação do Senhor para pregar a palavra. Para que as palavras da sua boca gerem vida e não mais do mesmo. Para que quando você for exercer alguma coisa no seu ministério que você acha que é ordinária, o Senhor te lembra a qual propósito Ele te chamou: edificar a sua igreja, cumprir uma missão. Nós precisamos cumprir a missão, gente. Nós precisamos fazer parte da missão de Cristo. Nós somos testemunhas, e nós somos testemunhas. Não dá para ser testemunha de algo que você não viu, de algo que você não viveu. Nós precisamos viver uma vida de testemunho. E muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo porque nós somos egoístas. Egoístas demais. Eu não oro por fulano no trabalho porque eu tenho medo da minha imagem. E aí eu não sou nem um canal, eu não tenho nem espaço para o Senhor agir. Eu não dou nem espaço, porque eu não vou nem lá falar, eu não abro a minha boca. Ah, Espírito de Deus não usa. Mas eu não falo, eu não me aproximo de ninguém, eu não vou orar por ninguém, eu não tenho uma vida devocional. E às vezes nos falta a fome de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, e eu estou encerrando, que nós vamos orar para que o Senhor derrame os dons, para que o Espírito Santo derrame sobre você novas capacitações, novas habilidades, os dons do Espírito, para que Ele derrame sobre você, assim como o sábio orou, fome e sede por algo novo do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Você tem apagado o Espírito Santo na sua vida. Você tem clamado pela presença dEle nos seus momentos de devocional, te habilitando
a viver um momento de culto público, culto comum, avivamento, poder de Deus, discernimento. Quantas vezes, às vezes, o Senhor falou com você, fala alguma coisa lá no culto, ora por tal coisa, você apagou o Espírito Santo de Deus. Ora por alguém. A ação do Espírito Santo não é unilateral. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa permitir o Espírito Santo agir. Em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Gente, eu amo a história de Timóteo, eu amo a vida dele, amo o livro. E aqui Paulo está escrevendo para Timóteo. Vou falar rapidinho aqui, porque eu acho que é válido, porque muitas coisas na minha vida o Senhor me falou através de Timóteo. Provavelmente Timóteo conheceu o Senhor, aceitou o Senhor, Jesus como Salvador, na primeira passagem de Paulo, por onde ele vivia. E aí, na segunda passagem de Paulo por lá, ele viu que Timóteo tinha crescido demais. Gente, crescimento espiritual é importante. Às vezes você está sendo... Às vezes é a mesma pessoa há anos. Paulo viu que Timóteo tinha crescido demais no Senhor. Ele tinha exercido liderança ali naquele povo. E chamou para aprender perto dele. E depois enviou Timóteo. E aí em Timóteo, 2 Timóteo 1, 6, 7, fala assim: por essa razão, lembro-te de que desperte o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós cremos que o Senhor pode te derramar na sua vida hoje. Poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Novos dons e habilidades para exercer o ministério. O Senhor pode fazer coisas novas. Você está cansado da mesmice que você está vivendo? Se você está cansado, gente, nós vamos orar hoje. Se você acha que a sua covardia, a sua timidez, nós vamos orar hoje para que o Senhor tire de você. E para que reavive dentro do seu coração o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque nós não podemos permanecer do jeito que nós estamos. Nós precisamos viver um evangelho vivo, porque o nosso Deus é vivo, Ele continua agindo. E aí, Paulo, lembrando Timóteo disso, e ele fala várias coisas para Timóteo. E eu lembro que quando o Senhor chamou eu e Mateus para viver mais ativamente o ministério, foi quando eu estava ouvindo Amado Timóteo, que é um CD que eu amo, que é exatamente sobre Timóteo 3 e 4, que fala, tu porém. E eu acho que isso serve para a igreja de Cristo. O Senhor chamou vocês para exercer um propósito. E eu entendi, quando o Senhor começou a chacoalhar em Mateus, de que vocês precisam se dedicar mais. Vocês precisam viver com mais intensidade com o Senhor. Vocês precisam renunciar. Vocês precisam ver o ministério e entender que ele não é seu. Ele é santo, ele é meu. E por isso vocês têm que agir no ministério do Senhor, no serviço do Senhor, com zelo, com temor. E eu falava, Deus, eu não tenho as habilidades. Eu não tenho aquilo que é necessário. E eu entendi que não era eu, era o Senhor. Então, se hoje você se vê como uma pessoa que não tem, é nessa falta que o Espírito Santo de Deus age, que ele habita em você. E o Senhor quer fazer em você e por meio de você. No final dessa palavra sobre Timóteo, Paulo lembrando ele do ministério, que ele precisava continuar o ministério, que o ministério dele tinha muitas renúncias, mas que ele tinha que permanecer. Por isso que ele tinha que reavivar os dons dentro dele, porque é o dom de Deus que faz a gente permanecer, a gente não se esmorecer. No final fala assim, 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra teu ministério. Deus está dizendo para você hoje,
Seja equilibrado. Sofre as aflições, virão aflições. Faça a obra de evangelista, leve a palavra e cumpra o seu ministério. O Senhor não te criou para ficar à toa. O Senhor não te criou para ficar vendo palavra após palavra e sendo a mesma pessoa. O Senhor não te criou para viver um ministério fajuto. Cumpra o teu ministério. E a gente aprendeu que hoje que a gente não consegue cumprir o ministério sem o Espírito Santo, nos transformando, colocando as virtudes dele em nós e sem o Espírito Santo derramar o poder de Deus sobre a nossa vida. Os lembretes para a gente finalizar. Nosso Deus, ele é vivo, ele continua agindo. Às vezes está servindo Deus fake aí que está parado na história. Nosso Deus é vivo. Se a sua vida permanece a mesma, você não está servindo um Deus que é de glória em glória, de vitória em vitória, que age sobre o meio do seu povo. Você precisa fazer parte da comissão. Você precisa ser habilitado por meio dos dons espirituais para isso. O lembrete do entendimento que o dom serve para glorificar o Senhor e não a homens. Ele é para a edificação da igreja, para que haja avivamento interior, no meio da igreja, e para que o Senhor derrame capacitações sobre você para exercer o ministério. Todos vocês foram chamados para a corrida da fé, para o ministério do Senhor. E o principal, gente, que a gente não pode esquecer: o véu foi rasgado, você tem acesso. E eu queria que vocês pegassem as cadeiras agora, colocassem todas lá atrás e viessem, ficassem aqui como se fosse um momento de louvor.